E agora a gente vai estar dando, mano, continuidade com a história de Pop Playtime. Só que agora vai ser capítulo 3 do canal do Terrorizando. Mano, confesso pra vocês que eu estou bem empolgado, porque esse aqui, mano, o Pop Playtime capítulo 3 foi o que me surpreendeu bastante, além do 4, né, por conta das músicas. Eu quero muito poder conhecer a história, quero muito saber o que realmente está acontecendo. E agora vai estar um dos brinquedos mais bizarros e sinistros, mano, que é o Catnap. Então, mano, sem mais enrolação, bora lá que eu já tô bem, mas bem empolgado. E lembrando, mano, se vocês estão aí assistindo junto comigo, já sabe, né, padrão. Desliga aquela luzinha, pega aquela pipoquinha e bora junto comigo imerger nessa aventurinha. Aí vai 2 em 3 e play. O que havia acontecido dentro daquele intervalo que se seguiu após o violento choque causado pelo acidente de trem? Era difícil realmente compreender como havia sobrevivido àquele impacto, mas mesmo assim, ali estava o nosso herói, o protagonista sem nome. Era verdade que estava quase moribundo, porém mesmo assim sobreviveu àquele incidente. O problema é que, infelizmente, tudo estava longe de acabar. O protagonista ali, nunca morre, né, daquelas mano? grossas paredes cimentadas da gigantesca construção da fábrica, ele sabia que vagavam monstros nascidos de pesadelos. Cara, caso alguém te contasse a bizarro, história, mano. poderia até mesmo parecer mentira, mas a verdade era que dentro daquela gigantesca e colossal fábrica, um grupo de cientistas loucos liderados por gananciosos e porcos diretores havia desobedecido às leis da natureza e brincado, eles mesmos, de criadores. Os resultados catastróficos dessas ações resultaram em experimentos vivos, e um daqueles experimentos havia capturado o protagonista. Sem nem mesmo dar tempo para que pudesse respirar ou parar para pensar em plano de fuga. Cara, uma ele daquelas é bizarro, gigantescas mano. criaturas, um experimento gigante, um estranho e esguio gato roxo agarrava-o pelo corpo, arrastando sem qualquer dificuldade. Não podia vê-lo com clareza, mas estava claro por suas garras afiadas e seu sorriso vazio e sem dentes que aquela criatura grotesca se assemelhava a um antigo brinquedo de pelúcia, Ele é fofinho, produzido hein? por Mas aquela também não mesma teria, não. fábrica. Catnap, o gato da noite responsável por Se colocar as alguém me crianças desse para um brinquedo dormir. desse, Era mano, como as propagandas o chamavam. tacava E naquele fogo. momento, Catnap jogou o protagonista para dentro de uma espécie de escotilha, sem se explicar ou ameaçar sem nenhum tipo de justificativa. Agia como um grande predador brincando com sua comida. E seja lá qual fosse o motivo, ao menos aquele antigo funcionário da fábrica Playtime ainda estava vivo, mas sabia que sua jornada estava longe de terminar. Era frustrante, era desesperador, e mesmo que ele tivesse sobrevivido ao encontro com o abraço destruidor de Huggy Wuggy e as teias pegajosas de Mommy Long Legs, um novo desafio se revelava, e agora tinha que sobreviver novamente, e um objetivo em sua mente se clareou. Precisava encontrar Pop. Armado de seu grab pack, a ansiedade tomava conta de sua mente, que sem nenhum tipo de pista ou direção, ele apenas seguiu o caminho mais lógico antes que alguma coisa o pegasse. Parecia estar no interior de um complexo industrial. O Catnap tá Via atrás máquinas dele. pesadas funcionarem, sentia um cheiro acre de fumaça e até mesmo ouvia os sons das máquinas. Como era possível? Mesmo após anos de abandono daquela fábrica, os cilindros pesados e os alarmes de aviso indicavam a todos que o coração da fábrica ainda pulsava. Mas para o que aqueles enormes cilindros trabalhavam? Enquanto vasculhava o ambiente sombrio em busca de alguma saída, aquele antigo funcionário da fábrica não conseguia deixar de se arrepiar com o ar sinistro e melancólico que a fábrica havia tomado. Sinais de ruínas e destruição eram o de menos. O que realmente o deixava com um arrepio na espinha eram aqueles brinquedos. Brinquedos espalhados, destroçados e próximos a desenhos, pedidos de socorro marcando as paredes. Após tudo que viveu naquela fábrica, se perguntava se havia sido os funcionários sobreviventes que haviam deixado aqueles avisos, ou se havia alguma espécie de pedido de socorro dos próprios brinquedos. Experimentos menores, indefesos, que também encontraram um fim violento. Balançando a cabeça para clarear as ideias, resolveu usar suas novas perícias em pular plataformas e assim avançou, mesmo que soubesse que naquele lugar não estaria sozinho. Mesmo sabendo que aquele era o domínio daquele monstruoso felino, ele sabia que havia uma missão a seguir. Precisava encontrar a boneca Pop. E antes que pudesse encontrá-la, sua curta exploração no recinto levou para um local peculiar. Era o mesmo local por onde aquele felino despejara por uma escotilha anteriormente. Agora, sem a
presença do monstruoso experimento, o protagonista podia explorar com mais calma, mas parecia uma base secreta montada por algum tipo de sobrevivente. Era um lugar precário, limitado pelos escassos recursos, mas ali estava uma fita VHS pronta para ser assistida, e se tratava de um registro de Claire Harper, uma antiga cuidadora da Playcare. Ali estava uma chance de encontrar mais alguma importante pista, e na fita, Claire estava angustiada e eufórica, tentando explicar para uma cuidadora sobre um terrível pesadelo que uma de suas crianças cuidadas, Mary Payne, havia passado. Mary havia sido levada para ser monitorada, e Claire estava desesperada para poder vê-la novamente. Afinal, Mary era quase uma filha para Claire, e ela precisava saber de sua condição, estava desesperada para isso. E nesse momento, o protagonista se lembrou do que aconteceu com Mary Payne. Eventualmente, ela foi transformada em Mommy Longlegs. Então o protagonista se questionou caso Claire algum dia descobriu sobre esse terrível destino. Mais do que isso, ao ser lembrado sobre a origem inocente de Mary Payne, lamentou-se em tristeza com a triste história da pequena Mary que se encerrou. Prosseguindo após destrancar uma porta, o protagonista encontrou o primeiro cartaz de papelão que se referia a uma daquelas pelúcias que vira no comercial antigo de televisão. Era Bubba Fett, e sua caixa de voz alertava que ele se lembrava de nós. Com seus gritos de agonia pelo tormento que passou, ele jamais esqueceria os rostos daqueles que lhe causaram mal. Aquilo estava macabro demais. E de repente, não quer dizer que o protagonista fez algum mal pra ele? Interromperam um sinistro silêncio. Então, correu para atendê-lo, e o protagonista teve uma exclamante surpresa. Do outro lado da linha, ele sentiu. Seu coração acelerou ao ouvir a voz. Não era Pop. Era uma voz de alguém completamente desconhecido. Mas ele prometia ajudar, apontando para baterias que poderiam ser usadas para abrir portas. Mas como aquela pessoa sabia de sua presença? Será que estavam monitorando pelas câmeras espalhadas pelo ambiente o tempo todo? Lembrou-se vagamente de alguém ajudando a abrir a porta na superfície da fábrica quando Huggy Wuggy o perseguia pelos dutos, e até mesmo uma câmera que o observava enquanto enfrentava Banzo Bunny no Musical Memory. Seria a mesma pessoa? Não podia pensar nisso agora, e seguindo pela porta, ele encontrou o mesmo trem pelo qual saíra da Game Station inicialmente. Estava em chamas após o grave acidente, e aquela figura ao telefone tentava parecer amistosa, já que em suas palavras dizia estar ao lado de Pop. Dizia que tanto Pop quanto ele precisavam da ajuda do protagonista para salvar vidas inocentes, incluindo a do próprio protagonista. Isso significava que o protagonista era realmente inocente? Não tinha nada a ver com os experimentos? Era um funcionário que foi vítima? A voz dizia que havia se tornado parte de sua missão e que o berçário, mais conhecido como Playcare, faria parte do caminho. O problema era que a Playcare, o berçário, era o lar de Catnap, sua igreja e seu campo de caça. A voz misteriosa também falou que Catnap era um dos Smiling Critters, uma informação que o protagonista já sabia, mas a informação complementar também me arrepiara, pois Catnap era o último Smiling Critter que sobrou. Todos os outros haviam sido mortos. Mesmo que menos experimentos vivos à solta significasse melhores chances de vida, a informação não deixava de ser sinistra, um mau agouro. Afinal, como eles morreram, não é? Mas antes que terminasse a ligação, a voz finalmente se apresentou e dizia se chamar Ollie. Era possível que Ollie fosse um sobrevivente, um humano ainda dentro da fábrica, ou talvez um experimento vivo amigável assim como Pop. Caso fosse mais um aliado, seria bem-vindo, já que toda ajuda seria importante dentro daquele jogo de sobrevivência, mas o protagonista queria encontrar um humano novamente. Imerso em pensamentos, parou de chofre, pois o rosto familiar de Kissimmee estava cravado em uma estátua. Kissimmee era o ícone da Playcare, assim como Mommy Longlegs estava para a Game Station. Então, se perguntava quando encontraria Kissimmee novamente. Porém, em sua jornada, esbarrou em um outro cartaz de papelão. Esse era de Kickin' Chicken. A galinha amarela lamentava que nunca realmente saíra para o lado de fora da Playcare e gostaria de saber o que se encontrava fora daqueles muros, no mundo lá fora. E um grito de agonia mostrou que ele nunca descobriu. Seguindo mais um pouco com aquele grito em sua memória, percebeu que ali estava a entrada para a Playcare, o berçário da fábrica Playtime. Era um teleférico equipado dentro do próprio prédio. A viagem parecia curta, mas o protagonista não estaria sozinho. Acompanhando na tela de uma televisão antiga estava ninguém menos que Elliot Ludwig, o fundador da fábrica Playtime. A voz de Elliot exalava
tudo aquilo que um homem de sua posição se propôs a ser. Sonhador, charmoso e filantrópico. Elliot falava com orgulho da mais nova criação da fábrica Playtime, o orfanato local, o berçário, a Playcare, um santuário dedicado a garantir o sorriso de todas as crianças que ali pisassem. Pena que eles todos enganaram-nas dos verdadeiros terrores que ali encontrariam nas mãos dos terríveis cientistas e doutores empenhados em criar experimentos vivos, tudo por ganância. Mas ainda assim, algo era certo. A vista da Playcare era algo incrível. Uma enorme instalação feita no subterrâneo. O lugar até mesmo parecia um pequeno vilarejo, o que explicava os pequenos Smiling Critters e experimentos vivos jamais terem visto o mundo lá fora. Nasceram, cresceram e morreram ali. A ligação de Wally interrompeu o semblante boquiaberto do protagonista e os deu novas instruções. Ao centro da Playcare era avistado um grande conjunto de estátuas, e na base se encontravam escadas que iam por baixo delas. O caminho levaria o protagonista a uma espécie de quarto secreto, conectado à Playcare inteira, e a uma chave especial para abrir uma porta que estava ao lado esquerdo do bonde que o trouxera até ali. O lugar para onde Wally apontava levou o protagonista até a zona de produção de gás. Esse local, Wally dizia ser o coração maligno que pulsava por dentro de toda a Playcare. O tal gás produzido dentro daquela zona era chamado de a fumaça vermelha. A máquina não estava funcionando como Wally queria que estivesse, e assim o protagonista deveria lidar com o sistema de segurança da máquina de gás para fazer com que a produção da substância fosse levada para o tubo da esquerda. Vasculhando mais o ambiente, o protagonista encontrou uma nova fita VHS, dessa vez verde. Ela falava sobre o tal GrabPack 2.0, mais novo e melhorado protótipo, com cabos que alcançavam maiores distâncias, um sistema capaz de trocar rapidamente as mãos do GrabPack e um sistema propulsor de ar para amortecer grandes quedas. Então, atualizando seu equipamento, o protagonista também recebeu uma nova mão, uma mão na cor roxa. Mal via a hora para testar essa nova peça, capaz de saltar em plataformas específicas, o que o ajudaria durante suas explorações. Como pensou, o novo GrabPack o ajudou a realizar esse novo quebra-cabeças, mas logo quando a máquina de gás estava novamente ativa, alguém de repente cortou a energia, interrompendo todo o processo. Wally rapidamente, desesperadamente ligou para alertar o protagonista dessa situação e que para contornar isso seria necessário pegar uma nova chave lá na estátua para entrar na casa Home Sweet Home, o lar docilar. Dentro dessa mansão Home Sweet Home estaria o gerador de emergência. Era lá que as crianças dormiam e passavam a maior parte de sua vida. Era assustador ter que ir até um local cheio de memórias devastadoras. Com a energia desligada, toda a Playcare havia sido tomada por uma escuridão sinistra, quase pesada. E dentro daquele clima funesto, o protagonista deveria seguir até a Home Sweet Home. Entrando então pela porta da frente da antiga mansão, algo inesperado aconteceu. Acidentalmente, o protagonista inalou parte daquele gás vermelho, a fumaça vermelha, quando entrou dentro da casa. Não deveria ter fumaça vermelha ali, o que estava acontecendo? E agora, sem proteção, sabia que estaria suscetível aos efeitos misteriosos da substância. Inicialmente, os efeitos eram imprevisíveis, até que percebeu estar dentro de um labirinto cheio de corredores assustadores. Era uma espécie de sonho vivo, ou melhor, um pesadelo. Interrompendo o silêncio, uma antiga fita gravadora repetia uma antiga reportagem sobre um terrível e macabro incidente envolvendo o próprio Elliot Ludwig. No relato, diziam ter descoberto um corpo de um infanto nos aposentos de Elliot, e as condições eram degradantes e assustadoras. A companhia Playtime tentava burlar a situação ultrajante, afirmando por porta-vozes que o caso era uma tentativa de manchar o nome de Elliot com um fato terrível. Naquele ponto, como contava a notícia, mesmo com a proclamação da inocência de Elliot, seu nome estaria para sempre manchado. E foi nesse momento que fortes barulhos ecoaram pelas velhas paredes de madeira. O protagonista não estava sozinho naquele pesadelo. Seguindo aquele caminho tortuoso, ele acabou sendo levado para um quarto onde se encontrava uma nova fita VHS chamada Bem-vindo a Playcare. Como gravado em seu nome, a fita se iniciava com um lembrete de boas-vindas aos novos
novos funcionários da Playtime, tanto os inovadores da ciência quanto os conselheiros da Playcare. Rapidamente a mensagem se contorceu e mais parecia um lembrete da consciência pesada daquele antigo funcionário da fábrica que anos depois retornava ao seu local de trabalho afogado pela culpa. Arrependido ou não seria com abraços e perdões que seriam recebidos, sim por horrores perversos que os saudariam com seus abraços mortais. Aquela, meus amigos, era a visão do inferno, e como em um verdadeiro pesadelo, um Huggy-Wuggy de olhos escurecidos saiu de dentro da televisão, como um verdadeiro demônio que iniciaria sua perseguição. O protagonista, assustado, soltou um grito que jamais ecoou pelas paredes, fugiu em desespero pelo beco à sua frente, sua única opção, mas não havia saída para aquele pesadelo, sem opções para correr. Vendo o pesadelo chegar a cada vez mais perto, fechou os olhos e sentiu que foi capturado e devorado. E de repente, sem saber que tipo de sonho era aquele, o protagonista levantou em um quarto dentro da mansão Home Sweet Home. Assustado, resolveu que deveria continuar em frente. E explorando a mansão, percebeu que era como se uma tempestade de facas tivesse atingido o local abandonado. Por um buraco no chão, encontrou uma passagem que o levou até um piso inferior, onde repousavam 2 itens muito interessantes que prometiam lhe proporcionar grande ajuda no futuro. O primeiro era um kart automático de brinquedo, que podia ser ligado para que ele acelerasse velozmente, removendo obstáculos pesados à frente. E claro, algo ainda mais pivotal em sua luta pela sobrevivência: uma máscara de gás que prometia filtrar a fumaça vermelha. Agora um pouco mais protegido e confiante, resolveu explorar a casa, mas rapidamente o desespero voltou a atingir sua mente, fazendo seu coração quase explodir em arritmia descontrolada. Ele avistou Catnap, que perambulava pela escuridão da Home Sweet Home. O protagonista não sabia se havia sido notado, mas seu inimigo com certeza andava à espreita. Sabendo do perigo iminente, precisava reencontrar as baterias para religar um painel de energia, mas inesperadamente, durante essa sua exploração, encontrou alguém que o deixou chocado. Diante dele estava Kissy-Missy. Kissy-Missy, apesar de tudo, não respondeu seus chamados. Parecia estar perdida em seus próprios pensamentos. Sentada em uma cama, olhava o que parecia ser um antigo retrato de quando, talvez, ainda fosse uma criança normal, antes de todo aquele pesadelo em sua vida começar. Enquanto explorava o curioso recinto, o protagonista encontrou uma nova fita VHS. E na gravação, as crianças da Playcare comemoravam o último dia de uma criança chamada Samuel Lee, que seria adotada. Samuel havia sido selecionado por Dr. Wright, e isso era um motivo de celebração para todos. Samuel provavelmente sonhou em deixar aquele lugar, acreditando que encontraria uma família para cuidar dele, o que motivava muito das crianças a continuar dando o seu melhor para um dia elas serem as adotadas. Não foi o que aconteceu com nenhuma delas. Pobre Samuel. Talvez houvesse justiça naquele comportamento vingativo de todos os experimentos, afinal. Talvez eles não estivessem agindo como predadores, e sim buscando vingança. Mas não ficou claro que Kissy-Missy seria esse Samuel, ou seria outra criança, ou ele estava lembrando desse Samuel. Estava muito confuso. Era melhor não pensar nisso agora. Vasculhando com cuidado cada canto daquela mansão, o protagonista religou a energia central finalmente, permitindo avançar por outras salas do local. Em uma delas, encontrou até mesmo um novo tipo de ferramenta para o grab pack. Era uma espécie de torreta montada, feita para resolver quebra-cabeças específicos que seu grab pack convencional jamais seria capaz de alcançar. Com novos quebra-cabeças vencidos e a energia do Home Sweet Home restaurada e com a passagem para fora aberta, era a hora de encerrar a estadia naquele local sinistro e voltar para as tais estátuas da Playcare. Preparado para seguir seu caminho, em um grande susto acabou sendo atacado, mas não por Catnap, e sim por Kissy-Missy. Ela parecia ter certas dúvidas a respeito das intenções do protagonista, mas, por sorte, Pop, de maneira inesperada, apareceu na mesma hora para intervir. E Pop finalmente o explicou o comportamento de Kissy-Missy. Ela ficava muito tensa quando estava dentro da mansão Home Sweet Home e explicou que fora Ollie que a guiou até aquele encontro com o protagonista. Pop tinha parte de seu rosto de porcelana rachado. Se o protagonista tivesse que chutar, ele diria que ela havia se machucado devido a um acidente de trem, mas não tinha certeza se ela estava durante o acidente ou se pulou do trem antes do trem colidir.
Mas, de qualquer forma, finalmente retornou e ao lado dela estava Kissinice, a acompanhando como uma verdadeira guardiã. Que aliança inesperada. Ali, por mais que tivesse sido atacado momentos antes, estar na companhia daquela imensa Bigger Body dava àquele antigo funcionário uma renovada sensação de segurança. Então, enquanto subiam por uma plataforma móvel, Pop finalmente se explicou por não ter permitido a fuga do protagonista pelo trem da Game Station. Ela dizia que nunca foi uma inimiga e que não tinha intenção de enganá-lo, mas que as coisas que aconteceram dentro da fábrica eram muito maiores do que todos eles. Mas não era mais fácil ter falado precisava isso de desde o toda começo? ajuda que pudesse contar. Travavam uma grande guerra contra um monstro original, o monstro responsável por todo aquele circo de horrores e responsável também por prender Pop em sua prisão. É lógico que ela falava do protótipo, o experimento 1006. No topo da Playcare, na área do Sky Dome, puderam religar a energia de toda a Playcare, trazendo de volta a luz para aquele cenário que havia sido tomado pelas trevas, o que os ajudaria naquela incursão. Pop, então, voltou a explicar que àquela altura, o protótipo já estaria bem ciente dos movimentos do protagonista e que não o deixaria mais escapar e o mataria na primeira oportunidade. Não havia outra escolha. Eles precisavam destruí-lo. E aquele funcionário, por mais que estivesse com o corpo ferido, sentindo um cansaço gritante em suas pernas, havia realizado feitos inacreditáveis. Derrotou tanto Huggy Wuggy quanto Mom Longlegs, sobreviveu até mesmo contra Catnap e, é lógico, libertou Pop de sua prisão. Ele era a pessoa que Pop havia esperado por tanto tempo. Terminando sua breve história, eles se despediram. Pop acreditava que nem ela nem Kissinice fariam frente a Catnap e que caberia ao próprio protagonista a missão de vencer aquele que era o último obstáculo montado pelo protótipo. Assim, elas voltaram para a plataforma superior enquanto Ollie se preparava para entregar novas informações. Ollie informou o protagonista que precisariam retomar o plano original, aquele de religar a força da zona de produção de gás. Para isso, então, precisariam pegar um cabo de força na porta da mansão Home Sweet Home e religá-lo na estátua central da Playcare. Com a energia de reserva da mansão, haviam religado apenas parte da energia necessária para religar a tal zona de produção de gás. Precisavam de muito mais poder de energia. Precisaria agora repetir o mesmo processo em pelo menos mais um dos demais prédios da Playcare, que contavam com esses edifícios: a escola, o parquinho, o escritório e a loja de brinquedos. Ollie então sugeriu que o protagonista começasse pela escola, já que Catnap não costumava andar muito por aquele lugar, e assim seria o lugar mais seguro para começo. Seguindo as dicas de Ollie, o protagonista deveria se apressar para religar a energia reserva da escola, para assim conectar o cabo de força à base das estátuas na região central da Playcare. O problema era que o protagonista não estava sozinho. Um novo experimento se revelou em sua frente. Um experimento chamado de Senhorita Delight. Um tipo de professora que vagava por aquela escola bizarra e assombrada. Tempos atrás, a Senhorita Delight vagava junto às suas irmãs no meio daquele lugar a fim de supervisionar que nenhum estudante deixasse suas cadeiras antes que o sinal do intervalo tocasse. Mas naquele momento, Delight era a única irmã viva e falava pelos alto-falantes da escola, comentando que reconhecia o protagonista, que conhecia bem aquele rosto do antigo funcionário, alertando para sair daquele local imediatamente, já que Catnap não ficaria feliz de vê-lo ali. Isso era uma última chance para que ele vivesse. Mas algo que Delight disse mexeu com a cabeça do protagonista, como ela o reconhecia. Se ela trabalhava dentro da escola da Playcare, isso significava que o protagonista já esteve dentro da creche, já foi uma criança como aquelas outras. Será que o protagonista era um funcionário brinquedo? Não podia pensar nisso agora. Ela poderia simplesmente lembrar dele como um funcionário. Devia ser isso. Não era possível que o protagonista já estivesse preso na creche como outros no passado. Explorando mais e mais, o protagonista acabou esbarrando numa outra fita VHS da cor amarela. Parecia ser a voz registrada da própria Senhorita Delight. Alguém havia proibido de encontrar as crianças, pois, se entregando em suas risadas malignas, Delight revelou que, caso assim conseguisse encontrá-las,
mataria todas. Por que escolas têm que ser assim tão macabras, pensou o protagonista. Entretanto, algo inesperado e assustador aconteceu. A própria senhorita Delight surgiu em sua frente quando tentava religar o sistema de energia, destruindo o gerador com uma marreta, apenas para logo iniciar uma perseguição intensa. Seus movimentos eram bizarros e estranhos, pois aquele peculiar experimento na forma de uma professora parecia não se mover, contanto que fosse iluminada por luz. Nas sombras, seus passos eram desengonçados e mancos, talvez resultado de seu corpo decrépito. Devia fugir da sua fúria mortal e religar a energia da escola, mas quase foi encurralado pela senhorita Delight, mas com sua experiência, foi capaz de derrubá-la ao fechar uma porta automática em sua cabeça. Vendo seu corpo esmagado, não pôde deixar de se arrepiar ao olhá-la de perto. Em pensar em quanto sangue essa criatura horrenda já havia derramado, estava de certa forma aliviado que finalmente pôs um fim em sua caçada. Mas havia outros problemas para se lidar. Respirando de forma eufórica com a perseguição que quase terminou com sua vida, o protagonista voltou a sorrir quando encontrou uma nova mão de Grab Pack. Era um novo equipamento para aumentar seu arsenal contra aqueles malditos seres. Era uma mão alaranjada, capaz de disparar projéteis de luz como se fossem sinalizadores. Se perguntava qual tipo de efeito essa luz faria contra os experimentos brinquedos. E por que uma creche precisava de sinalizadores de emergência em um Grab Pack. Seguindo então seu caminho, o protagonista se encontrou no meio de um cenário cavernoso. Estava a muitos metros, talvez até mesmo quilômetros abaixo do solo. Era até difícil imaginar quantas vidas se perderam naquela realização da construção daquela estrutura colossal. E para quê? Ninguém poderia responder essa pergunta. Interrompendo sua admiração da vista, encontrou uma nova fita VHS, dessa vez da cor laranja. O registro contava uma conversa casual entre antigos funcionários de vozes reconhecidas, o irritado Rich e seu superior, Stu, e que já planejava sua aposentadoria e que pretendia oferecer seu cargo futuramente ao próprio Rich. Será que Rich conseguiu ser promovido finalmente? Imerso em pensamentos, prosseguiu seu caminho, saltando por diversas plataformas suspensas com seu Grab Pack roxo e resolvendo vários outros quebra-cabeças com um sistema de torretas. Então, o protagonista chegou ao momento que sabia que aconteceria. Ele se encontrou com Catnap, seu perseguidor. Mas por sorte o avistou ao longe enquanto se escondia em cima das plataformas suspensas, mas já conseguia ver aquela criatura. Catnap havia se direcionado para um altar feito de brinquedos, e aquilo o arrepiou. Era um altar feito em homenagem ao seu salvador, uma homenagem feita para o próprio protótipo. Mas o que aconteceu em seguida foi o mais assustador. Enquanto saltava silenciosamente, percebeu que Catnap havia desaparecido no instante em que quebrara aquele olhar fixo e vigilante ao experimento. Preocupado de onde estaria Catnap, resolveu seguir em frente após aquela visão sinistra e apavorante. O protagonista acabou encontrando uma passagem que o tirou daquele subterrâneo cavernoso, mas para voltar até a Playcare, teria de seguir caminho pela Playhouse, o parquinho, o lugar perigoso que Ollie havia pedido para evitar inicialmente. Não sabia por quê, mas sabia que iria descobrir em breve. Uma nova fita VHS que encontrou comentava sobre um novo experimento que agora, após tantos testes, se mostrava mais estável. Esse experimento era catalogado como o experimento 1322, sem muitas outras informações associadas a ele. O relato dizia que 1322 havia sido retirado da Home Sweet Home antes que as luzes tivessem sido apagadas. O pesquisador que registrou toda a situação acabou interrompido por uma criança chamada Joseph, que mesmo no horário de dormir, bateu na porta de sua sala, perguntando sobre o sumiço de seu amigo Kevin. O pesquisador, para acalmar a criança, comentou que Kevin estava muito doente e que agora estavam tratando em um local adequado, confiando então que Joseph seguisse sua rotina na Playcare, avisando que tudo ficaria bem. Pode dormir tranquilo, Joseph. Pode dormir tranquilo. Experimento 1322, por enquanto, o experimento com o maior número até agora. Antes, Mom Long Legs, o experimento 1222, era, de longe, o mais distante em termos de número. Será que existiram ainda mais 100 experimentos que nasceram nessa creche doentia? Assim que entrou no local, ele entendeu tudo. Em sua frente estava
um Smiling Critter, um pequeno Smiling Critter. Ele estava vivo. Não era para todos estarem mortos. Ollie acreditava que todos haviam sido mortos, mas a criaturinha não estava lá para saudá-lo. E antes que pudesse lhe dar um abraço mortal, um disparo de uma luz sinalizadora com Grabby Pack laranja foi capaz de afugentá-lo. Diferente de Catnap, os outros Smiling Critters, eram bem pequenos. Seriam eles considerados os verdadeiros Smiling Critters ou apenas versões menores de experimentos originais, como o caso dos próprios Mini-Hugs? Talvez uma pergunta que pudesse pensar depois, pois os atacavam em bando ao emergirem de pequenas fendas rachadas do prédio e precisavam ser afastados com os sinalizadores do Grabby Pack. Será que os funcionários da creche antigamente precisavam espantar os Smiling Critters com isso? Era para isso que o sinalizador existia? Isso era uma loucura de se pensar. Mas avançando em seu caminho para um andar subterrâneo dentro do próprio parquinho, o suspense aumentava muito enquanto ele vasculhava aquela área que mais parecia um complexo transformado para guardar prisioneiros. O que haviam feito com aquelas crianças? Mas foi então que o horror se formou à sua frente, quando encontrou o que estava preso, acorrentado diante de si. Era Dog Day, o verdadeiro Dog Day. E ele estava sem a parte inferior de seu corpo. Aquela visão era assustadora, mas Dog Day falou com o protagonista e o explicou que aquele era o reino de Catnap e aquele era o resultado daqueles que iam contra sua vontade, aqueles que eram considerados e chamados de hereges. Os pequenos brinquedos o seguiam para evitar serem os próximos punidos e como pagamento eram alimentados. A verdade era que Dog Day e os verdadeiros Smiling Critters tentaram lutar contra o controle do protótipo, mas aquilo foi o que sobrou dele após a luta, enquanto o restante acabou sucumbindo um por um em um violento conflito. E isso explicava as ruínas que a Playcare se tornou. Dog Day já havia perdido todas as suas esperanças. O líder dos Smiling Critters já não conseguia mais lutar. Havia perdido sua liberdade, havia perdido sua família. Mas aquele sobrevivente à sua frente, ele sim podia parar aquilo que Dog Day começou. Mas antes que suas palavras pudessem ser absorvidas, Dog Day de repente entrou em desespero ao ouvir os pequenos Smiling Critters se aproximarem como uma horda. Em uma cena grotesca, aqueles pequenos e falsos Smiling Critters entraram dentro de Dog Day em uma cena pavorosa, como verdadeiros parasitas, vermes, e passaram a controlar o corpo de Dog Day, forçando a caçar o protagonista. E aquilo foi algo real, mas era digno de um pesadelo. Sobrevivendo a essa perseguição alucinante, com o coração disparando em suas costelas, o protagonista foi capaz de deixar o pobre e infectado Dog Day para trás, sentindo uma pontada de remorso em seu peito. Fugiu do parquinho então, de uma vez por todas, e finalmente voltou ao berçário. E Ollie já estava entrando em contato. Ollie comentou da vida pregressa de Catnap, antes dele se tornar um experimento, quando ainda era Theodore Granville, um menino de 7 anos de idade que morava na creche. Ele comentou sobre um antigo acidente que ele havia sofrido quando criança e que como acabou sendo salvo pelo próprio protótipo que foi capturado nesse evento. A situação que fundamentou a adoração de Catnap em 2006, quando o protótipo salvou a sua vida. O alertando sobre o risco que Catnap oferecia, Ollie avisou o protagonista que agora ele precisava passar para dentro do escritório dos conselheiros e que lá dentro seria capaz de retransmitir a energia do prédio para finalmente a zona de produção de gás. Dentro do escritório de conselheiros foi recebido por um outro prédio alagado por um ar sinistro. Catnap vagava pelo recinto de forma silenciosa e com seu costume de caça, sem revelar sua presença, lógico. Uma nova fita VHS registrava o encontro de 2 pesquisadores que realizavam testes de bateria em Catnap. Os testes deveriam ser realizados pelo próprio Harley Sauer, o doutor, mas naquele momento ele se encontrava ausente por motivos misteriosos. Talvez trabalhando com outro experimento? Para aumentar o mistério da situação, àquela altura a fábrica já procurava um substituto para o doutor. Então, prosseguindo o relato, o pesquisador comentou que aquele já era o 4º ano de Theodore Granville em seu novo corpo e muitos progressos haviam sido alcançados. No início, os Smiling Critters não estavam sendo bem aceitos pelas crianças da creche, mas aquilo já havia sido mudado e tudo parecia correr bem. Catnap
respondeu de forma ameaçadora, falando sobre o protótipo que salvaria a todos eles. O pesquisador então reafirmou que o protótipo estava preso em um laboratório muito longe dali e que Catnap jamais o veria novamente. Avançando pelo local, as pistas pareciam escondidas demais, mas podia explorar e ver o nome dos antigos responsáveis por coordenar aquele sinistro berçário, como o Eduardo Gala, que era o chefe da loja de brinquedos, e Maria Ashokan, que era a chefe da escola. Será que conhecia a irmã da Light? Apesar de tudo, o protagonista sentia que eles não eram importantes, pelo menos naquele momento. Foi lá então, no escritório, que ele encontrou a própria chefe da Playcare, como ele já sabia antes, Stella Graber. Finalmente, em sua sala, encontrou uma outra fita VHS, dessa vez cor-de-rosa, e se lembrou da primeira fita VHS sobre Stella Graber que encontrou pouco antes de encontrar Huggy Wuggy, em uma entrevista que ela dizia querer jamais crescer. Porém, esse vídeo era um registro de uma tentativa de adoção por parte do casal Hartman, que desejava trazer para seu lar uma criança chamada Jeremy. Porém, havia acontecido um imprevisto estranho, que nem mesmo Stella Graber, a diretora da creche, soube explicar. Passando por outros quebra-cabeças e se protegendo sempre que podia do gás vermelho com sua máscara de gás, o protagonista avançou pelo escritório. Finalmente, terminou de religar a energia do prédio para que pudesse seguir a missão dada por Ollie, sempre sabendo o perigo que se escondia à espreita. Até que então, o inevitável aconteceu. Foi quando o perigo o encontrou. Catnap, escondido em um dos corredores do escritório, o atacou de forma súbita. E o impacto retirou a sua máscara filtradora de ar, fazendo o protagonista ingerir a fumaça vermelha. Antes que pudesse perceber, os efeitos novamente o levaram a um sono profundo, dentro de uma realidade submersa de sonhos e pesadelos. Estava no meio de uma estrada cercada por uma densa floresta. O caminho, caso seguisse em frente, o levaria direto para os portões da fábrica Playtime. E de repente, um flash. E agora, era levado para o salão de entrada da fábrica, onde conheceu Huggy Wuggy como um experimento vivo. Essa alucinação não tinha fim e a voz de Pop parecia marcar sua mente sobre os terríveis acontecimentos que marcavam aquele lugar. Uma visão assustadora que chocou seu espírito intimamente. Porém, o efeito pareceu ter passado graças ao toque do telefone que o chamava ao longe. Era Ollie. Teria ele conseguido restabelecer contato finalmente? A esperança de ter alguma nova direção foi rapidamente quebrada quando a voz sinistra e gélida do outro lado rompeu o silêncio com calafrios de morte. Era Catnap. Catnap falava com ele do outro lado, e a criatura exigia que o protagonista deixasse a Playcare imediatamente. Caso não fizesse, o mataria sem nenhuma piedade. Assustado com o que acabara de ouvir, sabia que não podia parar agora. Então, retomando até a base escondida debaixo das estátuas no centro da Playcare, o protagonista redirecionou a energia dos escritórios dos conselheiros para aquele lugar, assim como havia sido feito antes. O processo foi repetido utilizando um cabo de força que saiu do próprio Sky Dome, aquela plataforma superior ou o domo superior. Ollie estava contente, pois agora tinham energia suficiente e, com isso, finalmente conseguiram energizar uma enorme bateria que serviria para religar a zona de produção de gás. Mas por que isso era tão importante? O protagonista começou a ficar desconfiado. Voltando então para a máquina produtora de gás, o protagonista estava enfim com uma bateria forte o suficiente para fazer a máquina funcionar, mas havia um grande, imenso problema. Catnap também estava lá, e dessa vez não iria mais observar sua presa à distância. Estava na hora de caçar e cumprir a sua promessa, já que o protagonista não deixou a Playcare. Assumindo então uma forma monstruosa, Catnap esticou a pele de seu corpo de uma forma bizarra, parecendo sair de um filme de terror, e agora estava mais esquelético do que nunca, muito mais monstruoso que da última vez. O protagonista ficou desesperado. Os tiros sinalizadores agora eram inúteis contra seu grande corpo, forçando o protagonista a correr com tudo que tinha. As chances estavam dentro de um elevador industrial, e foi pra lá que ele correu com toda a sua garra. Catnap, porém, era ágil e o seguiu pela tela gradeada. No andar de cima, com um pouco mais de calma, encontrou uma nova fita VHS, dessa vez da cor preta, e ele já sabia o que podia esperar dessa cor de fita. Esse relato contava uma conversa entre os próprios criadores dos Bigger Bodies, Harley Sauer e o protagonista
protótipo, que agora descobrimos ter diferentes vozes de diferentes figuras conhecidas devido à sua peculiaridade corporal. Veja só, por isso naquela nesse música lá relato teve foi vários dito que a cantores, né, cada dia, representando o a cada protótipo. novo experimento realizado no corpo do 1006, a cada nova tortura, a cada nova descoberta entendida pelos pesquisadores com seu corpo, o protótipo descobria algo novo dentro de si. Era como se prometesse esse brinquedo é retribuir muito dessa inteligente, mesma mano. gentileza eventualmente. O protagonista queria saber mais, mas não tinha ideia do que aquilo significava. Explorando o local, o protagonista entrou em uma sala secreta. E Oli pareceu ter sido capaz de estabelecer contato por um computador central nessa sala. A sala possuía alguns painéis de energia que precisavam ser religados com baterias que estavam soltos pela área. Havia armadilha de gases em locais estratégicos que poderiam ser ativados pelo protagonista para impedir a chegada de Catnap. Porém, a situação não estava das melhores, pois a sala estava infestada pela fumaça vermelha. O gás vermelho expelido pelo próprio Catnap, e assim a mente do protagonista estava afetada. Era como se estivesse cercado por Mano, que bizarro diversos esse jogo. Catnap. Ao menos, poderia utilizar seus tiros Cara, não é sinalizadores possível jogar para isso aí não, descobrir mano. Eu tenho qual ansiedade, era o velho. experimento real. O protagonista lutava para sobreviver enquanto via o tempo do computador reduzir fico desesperado, vagarosamente. Deveria aguentar até que o cronômetro chegasse a 0, e enquanto isso usaria todas as suas habilidades e levaria seu grab pack até o limite para se manter vivo. Quando a contagem finalmente chegou até 0, a máquina do computador central finalmente foi carregada e agora podia ser utilizada. Desesperado, ao acioná-la, percebeu que Catnap também se desesperou e veio intervir na ação, atacando o protagonista ferozmente. Mas o que ele não contava era que isso fazia parte do plano inteiro. A máquina sobrecarregou o seu próprio grab pack, tornando a mão verde uma verdadeira arma destrutiva. Nesse momento era difícil imaginar o que se passava na mente de Catnap, mas com certeza teve um flashback da época em que ainda era Theodore Granville, antes de se tornar um experimento, quando, tentando ajudar o próprio protótipo a escapar por um túnel de manutenção, acabou sofrendo uma descarga elétrica de uma dessas mãos verdes e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi nesse momento que o protótipo salvou a vida de Theodore Granville e acabou sendo preso no processo. Caramba. E aquela ligação estranha de Catnap, que adorava o 1006, se formou naquele momento. Será que o 1006 culpava Catnap por ter sido capturado ou tudo era parte de um plano? De qualquer forma, o que aconteceu naquele momento, no pesadelo presente, é que Catnap sofreu uma enorme descarga elétrica mais uma vez e seu corpo ardeu em chamas. Se debatendo para se livrar das queimaduras, Catnap gritava em desespero e o protagonista sentia seu coração pulsar, sem saber se a tática havia funcionado. Mas então, algo cortou toda a sua atenção. Era um retrato da mesma imagem que aconteceu anos atrás. Assim como quando Theodore havia sofrido o acidente com a mão verde do grab pack, quase morrendo. Mais uma vez, uma imensa garra robótica se apresentou para salvar o agora Catnap experimento, do mesmo destino que havia lhe acometido anos atrás. Mano, Mas que dessa bizarro, vez, velho. o resultado foi bem diferente. As garras do protótipo não ofereciam a salvação, mas sim o sacrifício supremo. Como um verdadeiro e fiel seguidor, Catnap ofereceu sua vida e, como resposta, teve seu crânio perfurado de forma violenta. Catnap estava morto e seu corpo era levado lentamente pelas garras do único amigo que teve em toda a sua vida, o protótipo. Com Catnap derrotado, o protagonista prosseguiu com seu plano, arfante e aliviado ao mesmo tempo. Finalmente religou a máquina da zona de produção de gás e, graças a essa sua intervenção, foi capaz de religar toda a energia do setor da Playcare. O esperando do outro lado da sala estava Poppy, feliz e confiante pela derrota de Catnap. Agora, ela prometia contar toda a verdade. A verdade, porém, não seria dita por ela. Essa verdade já estava registrada dentro de uma fita VHS intitulada como A Hora da Alegria. A verdade que marcou todo aquele lugar. Desde os desaparecimentos das crianças, como também o desaparecimento dos antigos colegas de trabalho do protagonista, a quem ele veio salvar no início disso tudo. Mas a verdade foi difícil de engolir. Quase que desesperadora. Pois não havia
salvação. Nossa. Em um dia que prometia ser como qualquer outro, os experimentos Bigger Bodies haviam se revoltado e iniciado uma chacina. Mano. Tudo aconteceu no dia 8 de agosto de 1995, às 11 horas da manhã. E havia sido Então o jogo se todos passa em eles. 2005. Huggy né? Wuggy, Boxy Boo, Catnap, Mom Long Legs, PJ Pagapira e até mesmo Kissy Missy. Eles se uniram para atacar todos os funcionários e pessoas Oxi, esse inocentes brinquedo é aqui, que estavam dentro da fábrica. Culpados, inocentes, visitantes, não interessava. Mano. Esse dia ficou marcado para sempre e conhecido pelos experimentos, seguidores do protótipo, como a Hora da Alegria. Um verdadeiro inferno na Terra. Pop explicou que pôde Quanta presenciar gente todo aquele morreu nesse massacre. dia, mano? Incapaz de intervir de qualquer forma, tudo o que pudera fazer foi testemunhar o triste fim daquelas pessoas. O pior é que aquilo não resolveu nada. Os experimentos não foram realmente vingados, não encontraram paz, apenas mais violência e dor com os anos que se passavam. E mais violência e dor continuariam a se espalhar até o momento em que o protótipo fosse enfim parado. Essa era a batalha final que travariam. Pop e o protagonista finalmente desceriam por um enorme elevador de carga que finalmente foi ligado, e Kissy Missy ficaria para trás, com Pop prometendo voltar por ela. A verdade era que Kissy Missy, mesmo que tivesse voltado para ajudar Pop, ainda tinha a mente instável, e seria mais seguro tanto para eles quanto para a experimenta rosada que ela ficasse para trás como apenas um reforço de emergência. É lógico que os experimentos já mostravam que desvio de personalidade e confusão mental era algo que realmente acontecia pós-operatório. Essas pobres vítimas não tinham liberdade nem mesmo dentro de suas próprias mentes. O elevador então se preparava para descer, e a dupla sabia que deveria tomar cuidado, pois os perigos estavam longe de terminar. Porém, de repente, interrompendo a fala de Pop, um grunhido grotesco ecoou no andar de cima e ouviu-se Kissy Missy gritando em desespero. Algo havia atacado Kissy Missy. Pop se desesperou e tentou voltar com o elevador, mas a escotilha de segurança já estava fechada. O que atacou Kissy Missy? Não havia como saber, mas foi então que um estalo bateu em sua mente e o seu coração se acelerou de repente. Ele reconheceu aquele sentimento, e mais, reconheceu aquele rugido selvagem e arrepiante. O protagonista pensou consigo mesmo. Não era possível. Huggy Wuggy estava de volta. Mas será mesmo que era ele? Oxi. Mas... Cara, tipo assim... Você foi mesmo o Huggy Wuggy mesmo que pegou a Kissy Missy ou não? Porque a gente viu ele no quarto, né? Que ele aparece do nada, né? Só que é bem provável que ele, sei lá, por ele sentir dor, talvez, sangrar, né? Que nem o primeiro jogo que a gente viu, ele... Será que ele não estaria machucado por conta da queda? Então, eu não sei, né, mano? É uma coisa que eu acho que talvez não seria o Huggy Wuggy, talvez seja o protótipo que pegou a Kissy Missy. Cara, doideira, mano. Que doideira. Esse jogo é bizarro, velho. Nossa senhora, mano. Caraca, eu acho que esse aqui foi o único que realmente me deu aquele susto do caramba. Mas, velho, não tem como, né, mano? O Catnap, ele é bizarro, velho. Muito bizarro. E eu não consigo jogar esse jogo nem a pau, velho. Eu falo porque eu tenho ansiedade, mano. Então, eu fico realmente acelerado. Eu fico desesperado quando tem alguma coisa de perseguição. Aí, isso é louco, mano. Eu fico doido. Mas, cara, esse jogo é muito bom, mano. A história realmente vai se encaixando, pai. Mano, você vai descobrindo coisas, velho, que, tipo, é bizarra, velho. Sobre essa questão do orfanato, da creche, da escola, toda essa parada onde eles dormiam também. Experimentos, né, mano, que usava muitas crianças pra colocar em brinquedos, né, mano. Como os mini, né, aqueles, enfim, que realmente era amigo do Catnap, né. Então, tipo assim, cara, é muito bizarro, velho. Muito, muito bizarro. E aparentemente, o protótipo, ele talvez seja o brinquedo mais inteligente, mais evoluído que tinha, né? Então, cara, vai ser muito doideira, mano. Você é louco. Caraca. E agora a gente vai pro quarto, né? Não agora, né? Mas o próximo vai ser o quarto. E amanhã vai estar saindo pra vocês o quarto, tá bom? Então, de verdade, mano, eu espero, mano, que vocês estejam gostando, né, dessa... Vamos dizer que é uma série, né, mano? Eu acompanhando a história, vocês vendo eu reagindo à história.
Mas, cara, eu tô gostando, eu tô curtindo. Realmente é um jogo muito doideira, muito bizarro. E, velho, tá sendo muito legal. Então, muito obrigado pelo feedback de vocês. Tá sendo muito legal mesmo. E é isso, mano. Próximo vai ser do quarto. E aparentemente vai ser o último, né? Até por enquanto, né? Porque aí vai lançar o quinto mais pra frente. Você é louco, mano. Que doideira. Então, mano, é isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu fiquei impressionado. Que jogo bizarro, mano. Muito, muito bom. E, cara, você é louco. Caraca. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho que ajuda demais. Lembrando que o link original do vídeo vai estar aqui na descrição. Vão lá, mano, assiste porque tá realmente absurdo. Beleza? Então, até a próxima. Junto fazemos a diferença. Aí, falou, gente.